Olá, amigo Sudaca! Segunda semana da fase de grupos da Copa Libertadores 2024. Vamos fazer uma breve análise dos melhores e piores desta rodada, mas sim depois da vinheta. Pois é, amigos, a ideia é fazer um vídeo rápido e dinâmico e que seja legal de assistir. Eu sou Bruno Garcês, jornalista e especialista em futebol sul-americano, e este é o canal Sudaca Brasil, tudo sobre futebol sul-americano. Se você gostar, deixa o seu like, compartilhe o vídeo, para que outras pessoas tenham acesso a esse tipo de conteúdo. Mas antes vamos passar os resultados dessa segunda rodada da Libertadores. O Estudiantes de La Plata venceu o Strongest por 2-1, jogando com um a mais, conseguiu na raça e num belo gol de C3. O Grêmio perdeu em casa para o Huachipato por 2-0. O Libertad venceu o Deportivo Táchira por 3-0 com muita facilidade. O Fluminense venceu o Colo-Colo jogando o suficiente por 2-1. O Júnior Barranquilla empatou com o Universitário, uma decepção o time de Arturo Reyes, belo resultado pelos cremas. O Independiente Del Valle fez 2-0 no São Lourenço, passou o rodo em cima do Ciclone. O Cerro Porteño venceu na Bacia das Almas o Aliança Lima por 1-0 nos gols de descontos. O Atlético Mineiro venceu bem o Rosário Central 2-1, mas passou um sufoquinho. O Peñarol fez 5-0 no Caracas da Venezuela. O Flamengo venceu o Palestino 2-0. O São Paulo venceu o Cobressal 2-0. E o Barcelona e Guayaquil empatou com um belo jogo contra o Tajes de Córdoba. O time argentino acordou tarde para a partida. O Bolívar venceu 3-2 Milionários, um jogaço. A Liga de Quito fez 1-0 no Botafogo, jogou só no início e depois não fez mais nada. O Palmeiras ressurgiu no segundo tempo e fez 3-1 no Liverpool de virada, e o River Plate venceu o Nacional por 2-0. E de início, deixo já os números, tivemos 44 gols em 16 jogos, uma boa média de 2,75 gols por partida. E qual foi o melhor jogo? Lembrando que o meu critério é um jogo aberto, ofensivo, movimentado, ou até muito bem estudado pelos dois times. E o melhor jogo foi difícil de escolher, mas foi Bolívar 3, Milionários 2, jogo no Hernando Siles. De início parecia que a Academia Pacenha ia comandar a partida com tranquilidade, até Iomar Rocha ser expulso. Aí dificulta as coisas, né? Ainda faz o terceiro gol com o Bruno Sávio. Aliás, Chico da Costa faz um belo gol. Mas aí começa os mídios a gostarem do jogo. E ainda faz um desconto no primeiro tempo. O segundo tempo foi só pressão dos embaixadores, né? E Dali Lampe, goleiro Lampe do Bolívar, fazendo boas defesas. Final 3-2. Mas no sufoco, o Bolívar chegou aos 100% com o Flávio Robato. Vale uma menção honrosa também a Grêmio 0, Huachipato 2. O jogo foi bem movimentado. O pior jogo, Cerro Porteño 1, Aliança Lima 0 do Peru. Amigo, deu sono. O primeiro tempo foi truncado, no segundo tempo o Ciclone foi pra cima, mas sem ordem, na base do chuveirinho. Conseguiu fazer o gol da vitória nos descontos. E vale uma menção aqui a Liga de Quito e Botafogo. Se não fosse o início de jogo, que foi bem movimentado, inclusive com o gol da Liga de Quito, se não fosse isso, teria ganho o prêmio, viu? Que o resto do jogo foi terrível. O resultado que surpreendeu todo mundo foi o único time a ganhar fora de casa aqui. O Huachipato teve um feito e tanto, vencer o Grêmio por 2-0 lá em Porto Alegre, com um belo chute de fora da área. O time se aproveitou dos erros do Grêmio. Tá certo que o Tricolor perdeu muitos gols, né? A decepção da rodada, se não poderia ser outro, o Grêmio, depois de botar o time reserva no primeiro jogo e ganhar o Gauchão, vimos o time de Renato Gaúcho muito nervoso e perdendo muitos gols. E perdeu o jogo pro Huachipato do Chile, que é um time inferior tecnicamente, mas foi eficaz e deu um calor no time gaúcho. Uma decepção o time de Renato. O melhor time, o primeiro tempo maravilhoso do Flamengo, um segundo tempo nem tanto. Já um segundo tempo maravilhoso do Palmeiras, mas no primeiro tempo muito ruim. Difícil escolher, né? Já que os dois oscilaram, pra mim o melhor, os 90 minutos, foi o Independiente Del Valle, que venceu com autoridade por 2-0 o São Lourenço, mas dominou o jogo o tempo inteiro. Criou diversas jogadas de ataque, mostrou que é um time forte com o Gandolf e que pode crescer na competição. O pior time eu deixo com Caracas da Venezuela. Além de perder de 5 do Peñarol, não criou uma chance de gol, amigo. Mal conseguiu chutar pro gol e nem acertou o arco, amigo. Péssimo início dos Rojos de Ávila. Aqui vai uma novidade, vamos falar também o maior público da rodada. E foi no Monumental de Núñez, na Argentina, no estádio do River Plate, no jogo River Plate 2, Nacional do Uruguai 0. Tivemos um público de 64.766 pessoas. Não foi lotação máxima, mas foi o maior público desta rodada. E o PIB de ouro, amigos, agora sim, Diablito Echeverri fez um golaço de fora, ligou os ataques do River, fez um belo primeiro tempo. Diablito vai longe, esse PIB de personalidade. Mas vale uma menção honrosa para Kendry Paz, que sofreu o pênalti no primeiro gol e participou de muitas jogadas ofensivas do Independiente Del Valle. Esse moleque joga muita bola, hein?
O goleiro da rodada, sim, amigos, vou repetir o nome da semana passada, Billy Vizcarra do The Strongest. O Tigre aguentou muito tempo a pressão do Estudiantes, que estava com um a mais desde o início do jogo. Billy fez milagres novamente. E não é à toa que o goleirão da seleção boliviana, amigo. Fez 7 defesas e algumas sensacionais. Evitou uma goleada e quase deu um resultado melhor pro Tigre, hein? O melhor jogador, difícil escolher também, mas vou ficar com Maximiliano Silveira, do Peñarol. O goleador do Peñarol fez 3 gols, tripleta nele, sendo que ele começou a goleada dos Carboneiros com um belo chute. Jogou muito o atacante, esse Santos, que não foi bem aqui, né? Na verdade, ele precisa de sequência, ele tá tendo lá no Peñarol, viu? O gol da rodada, difícil, mas vou ficar com o arrancado brasileiro Chico da Costa do Bolívar, no segundo gol do Bolívar em cima do Milionários. Drible, pedalada e chute forte rasteiro, mas vale ressaltar também um belo gol de Diablito Echeverri, belo gol de Gonçalo Montes, o Huachipato contra o Grêmio. E na seleção da rodada, amigo, eu vou discordar algumas coisas do SofaScore aqui, né? No gol, eu prefiro Vizcarra. Pra mim, pegou mais que Mejia. Bom, na linha defensiva, concordo com quase todos. Que belo jogo de Malanca e Loyola do Huachipato, aqui em Porto Alegre. Arana, mais uma vez, fez um belo jogo com o Atlético. E Ortiz muito seguro, zagueiro do Flamengo, mas eu colocaria o Murilo do Palmeiras. Acho que ele foi mais seguro. No meio, eu concordo com Léo Fernandes, Rafael Veiga. Aliás, o brasileiro teve 3 assistências nesse jogo. Mas como deixar ele Diablito Echeverri de fora, né, amigo? Quito Dias foi muito bem, mas eu colocaria Thiago Palácio do Estudiantes ou Echeverri do River. E no ataque, Cetré foi decisivo no Pincharrata e Silveira fez 3 gols. Ok, os dois eu concordo. Mas eu colocaria no lugar de Checho Castro, que foi bem pra mim, mas eu colocaria Kendry Paz, Marquinhos do Fluminense ou até o Everton Cebolinha do Flamengo. Ou até o John Arias, se quiser também. E aí, qual é a sua seleção da segunda rodada dessa Libertadores? Deixa nos comentários aí. Um resumo geral dessa rodada, só o Huachipato do Chile que venceu fora de casa. Eu vi que alguns brasileiros já engrenaram a segunda marcha desta Libertadores. Ainda não tá 100%, mas venceram seus jogos em casa. Que é o caso do Palmeiras, do Flamengo, do São Paulo, do Fluminense. Poderia ser melhor? Ok. Mas é fase de grupo. Tá na hora de acertar ainda o time para chegar forte no mata-mata. E aí sim sabemos que os brasileiros são bem fortes. Já o Galo foi bem mais uma vez com o Gabriel Milito no comando, dá gosto de ver esse time. E uma decepção, Grêmio e Botafogo, mais uma vez. Mas os dois times têm potencial para recuperar. O River Plate mostrou força de novo, mesmo caso do Independente Del Valle, fez uma bela partida. O Bolívar no sufoco mantém o 100%, mas até agora nenhum time bicho-papão nessa Libertadores. Não tem nenhum que se destaque assim, que tenha jogado um futebol maravilhoso, nem entre os brasileiros também. E qual o jogo da próxima rodada que promete, amigo? Bem, olhando essa rodada aí, eu colocaria Estudiantes e Grêmio na terça-feira, dia 23 às 19 horas. É um clássico de muita história. E o tricolor gaúcho precisando vencer ou vencer, né? Vai ferver essa partida. Mas fique de olho também em Independente Del Valle e Palmeiras na quarta-feira às 21h30. Dois times de técnicos com propostas distintas. Acho que vai ser um interessante esse embate. E lógico, Bolívar e Flamengo no Hernando Siles. Do jogo também na quarta-feira às 9h30. Vocês escolhem qual jogo assistir. Eu vou tentar assistir os dois. Amigo, eu espero que você tenha gostado desse conteúdo. Deixe o seu like, isso é importante pra gente continuar esse projeto. E compartilhe com os amigos. Como já disse atrás, Sudaca Brasil, tudo sobre futebol sul-americano. Muito obrigado pela audiência. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.